Olá pessoal, estou aqui no aeroporto de Goiânia, dá uma olhadinha. Daqui a pouco eu estarei embarcando para o aeroporto de Guarulhos e de madrugada estarei indo para Cusco, no Peru. Como pode ser mais leve e divertido tudo isso? Já imaginou? Nós estarmos juntos no Peru. Então quero falar um pouco para vocês dessa criação. Então vamos estar um grupo de 15 pessoas comigo na peregrinação Xamanismo Ancestral, que vai ser em Cusco e Machu Picchu, com o tema Expansão Empodera Consciente além dessa realidade. Tá vendo meu chapeuzinho, minha peninha branca? A pena branca de um dos criadores do xamanismo ancestral, que é o Pena Branca. A pena branca também traz essa questão da leveza dos nossos pássaros, traz a leveza dos rochedos, dos minerais, dos elementais. Então a pena também aqui simbolizando os nossos elementais, que não se requer nominar, e aí eu concordo com o Access Conte, quanto mais a gente nomeia, quanto mais a gente quer explicação, quanto mais a gente quer compreensão, mais a gente perde o prazer e a alegria de receber. Então o xamanismo ancestral, no caminho do xamanismo ancestral, nós não utilizamos nenhum psicotrópico, nenhum alucinógeno, nenhuma substância psicoativa, nem ayahuasca, nem rapé, nada disso. No xamanismo ancestral se requer que a pessoa esteja consciente, que ela veja, que ela perceba, que ela receba todas as informações de tudo que está se vivendo e ela perceba que ela tem capacidades, habilidades, talentos, dons que foram trancados, que foram dito para ela ou para ele há eras e eras e eras e eras que isso era errado, que isso não existia, ou foi dito que isso é coisa assado, fritado, cozido. Então no xamanismo ancestral eu quebro todos esses pontos de vistas, esses medos, essas crenças e um monte de nhaca e caca e piscina de limitação para as pessoas perceberem que elas têm mais poder do que elas imaginam. As pessoas perceberem que elas são fadas, que elas são alquimistas, que elas são quânticas, que elas podem acessar diferentes níveis de realidades e níveis de percepção, que elas podem perceber que tudo é energia e que tudo se comunica. Existe uma interdependência, uma interconexão entre todos e todos. E nas rodas de cura, as pessoas trazem o seu medo, o seu receio, o que perceberam, e a gente escuta numa escuta ativa, profunda, de inclusão, de um respeito além dessa realidade. Acho que o meu chapeuzinho está aqui fora. Aqui. É um lugar onde eu levo as pessoas para elas terem uma convivência e uma intimidade com as plantas, com as árvores, com os vegetais, com os animais, com as montanhas, com os rochedos, de um lugar que muitas vezes ela já até teve, mas ela está desconectada. E o xamanismo ancestral possibilita uma conexão, uma reconexão de um lugar que traz de volta a vida, que traz de volta, como diz o Access Consciousness, a sectionens, que traz de volta a magia,
que traz de volta a percepção de nós receber essa ligação com tudo e com todos. Quando eu era pequena, criança, isso para mim era uma coisa tão natural que eu não sabia que havia separação, dualidade e fragmentação. E à medida que eu fui crescendo, fui para a escola, fui me relacionando, eu fui me tornando um Frankenstein. Eu fui perdendo a conexão com tudo e com todos. E com aqueles elementos, o sol, a lua, a estrela, a noite, o dia, o rochedo, as árvores, as matas, os rios, os riachos, os mares. E eu fui percebendo que isso me adoecia, isso me dava, eu ficava depressiva, irritada, nervosa. E com o passar do tempo, eu tive que olhar para mim, me ver e me assumir no meu ser e perceber o que eu sou, mas de um lugar onde a poesia em comunhão com todos esses seres que dizem que não existe, de eu reconhecer e de eu me ver. Eu não me tornei xamã ancestral, eu nasci xamã. E eu durante muitos anos fiquei na resistência, fiquei na dúvida, fiquei na luta, na reação, até que chegou um momento que eu cedi. Eu cedi completamente e dei um mergulho. Eu mergulhei no escuro. Eu mergulhei num abismo. E quando eu dei esse mergulho, eu não sabia o que iria acontecer comigo. Mas eu mergulhei num escuro, num abismo. E lá eu me encontrei. E eu percebi que aquilo que eu negava em mim é o que é o mais forte em mim. Que aquilo que eu dizia que era errado em mim era o mais belo em mim. E eu percebi que aquilo que eu não queria enfrentar, que eu não queria ver, era o que me trazia paz. Eu me reencontrei. E quando eu disse sim para a equipe do xamanismo ancestral, e este nome, xamanismo ancestral, não é ancestral da ancestralidade nossa, da nossa linhagem materna, paterna, da constelação sistêmica familiar. Não. É ancestral da nossa ancestralidade cósmica, estelar, intergaláctica, interestelar, da nossa ancestralidade multidimensional, da nossa ancestralidade de meteoritos, poeira do universo, da formação do Big Bang, que não é somente aqui da Terra. É você ir além do planeta Terra, do sistema solar, da galáxia, do universo, da constelação de Andrômeda. E além, muito além. Então esse é um xamanismo aonde eu dei sim e aceitei fazer uma imersão. E aceitei guiar pessoas nesse caminho, no meio das matas, dos rochedos, das trilhas, até numa sala, a partir do comando do som do tambor, a partir das vivências guiadas, a partir da simplicidade
de nós percebermos que nós não estamos só. Nós não somos a única espécie aqui no planeta Terra. Nós não estamos só. Existem outros níveis de realidade e outros níveis de percepção, outras formas, outros seres. Nós não somos as únicas espécies. E o xamanismo ancestral dá essa consciência desse lugar de leveza. É por isso que não usamos nenhum psicotrópico, nenhum psicoativo, nenhuma substância, para que as pessoas percebam por si só, para que elas não entrem novamente nos implantes distratores da dúvida, do medo de que isso não existe, que isso é invenção, que isso é ficção, que isso é fantasia, que isso não existe. O xamanismo ancestral é o caminho que eu caminho. E eu canalizo esse caminho. Gente, eu sou canalizadora. Algumas tradições vão dar outros nomes. Mas eu sou canalizadora e eu canalizo esse caminho. E trago as pessoas para essa conexão e reconexão. E para essa comunhão com o seu ser divino. Com o seu DNA cósmico. Com a ativação dos seus 12 chakras, dos seus 12 DNAs, dos seus 12 animais de poder, dos seus 12 animais de cura, das 12 dimensões, das 12 realidades. E acima tem 12, abaixo dos pés tem 12, do lado direito tem mais 12, do lado esquerdo tem mais 12, na frente tem mais 12 e atrás tem mais 12. É a conexão com todos esses animais, e alguns deles não existem nessa realidade. Mas no xamanismo ancestral eu trago de volta, e isso cura a nossa alma, cura o nosso ser, cura a nossa vida, traz possibilidade de riqueza, de prosperidade, de abundância, de leveza, de você enfrentar o dia a dia, não mais com o mesmo olhar, não mais com a mesma dureza. No xamanismo ancestral, nós chamamos essa realidade hipnótica, essa realidade de mentiras, essa realidade de julgamentos, de pesado, essa realidade de adestramento, essa realidade de controle de povos das amebas. Povos das amebas com tentáculos para nos manter na negatividade, no pessimismo, fora da nossa essência. Se nós não recebemos da nossa essência e de nós sermos as mágicas, brilhantes, potentes, magnânimas que nós somos, esses povos das amebas nos mantêm em condições que vai além do trauma, vai além do drama, vai além dos vícios, vai além de um monte de coisa que vai sugando, vampirizando a gente. Vai colocando chips, aparelhos, implantes, que não permite que a gente veja e que a gente escolha. Esses povos das amebas vão tirando de nós a escolha, a livre escolha. Vão tirando de nós o livre-arbítrio. E nós acreditamos que temos livre-arbítrio e não temos. Somos teleguiados por frequências que vai mudando as nossas sinapses neuronal do nosso cérebro, do nosso corpo, e que vai adoecendo a gente. O xamanismo ancestral, ele contribui com ferramentas que não são ferramentas do Reiki Usui Tibetano Kauna, não são ferramentas do Theta Healing, não são ferramentas das constelações sistêmicas, não são ferramentas do Access Consciousness, não são ferramentas
de tantas outras práticas integrativas ou terapias complementares ou alternativas ou medicinas quânticas. O xamanismo ancestral, ele pode integrar tudo isso e trazer de um lugar que não é este que eu somente conheço, que eu somente pratico. Ele pode estar na medicina quântica, porque o xamanismo ancestral ele é quântico-energético, energético-quântico. Eu levo as pessoas numa jornada xamânica ancestral, numa jornada xamanismo ancestral, a ele e a ela perceber o energético quântico, quântico energético, que há em si, que há no outro, que há no meio, que há no ambiente, que há em tudo, que há em todos. E isso por meio dos comandos guiados. E as pessoas, se requer que elas sigam um comando, se requer que elas estejam na plena consciência, se requer que elas se ancorem, se requer que elas recebam, e recebam de todo mundo que está ao seu redor, e de tudo que está ao seu redor, e que elas enfrentem a noite, e que elas passem pelos testes, pelas provas, por elas. Não porque alguém fez por elas, mas que elas percebam que elas são capazes, que elas conseguem. E o xamanismo ancestral, nesses 3 anos, facilitando o xamanismo ancestral, eu percebo algo fantástico. Que o quão é transformador o xamanismo ancestral. E agora eu estarei realizando a primeira jornada xamanismo ancestral fora do Brasil. Eu estarei em Machu Picchu, nos Andes, nas terras dos povos originários incas, astecas, toltecas, maias e tantos outros povos que não existem mais, que nem a arqueologia, a antropologia, a paleontologia têm conhecimento. Nós vamos entrar em contato com povos originários, com extraterrestres que ali tiveram, com seres de outras esferas, de outras estrelas que ali estiveram. Que não é só eu que acredito nisso. Nós temos vários cientistas com literaturas, com livros publicados, com artigos científicos, comprovando esse intercâmbio entre extraterrestres, seres que vivem em outros planetas, em outras estrelas, em outras galáxias, em outros universos e que fizeram comunicação conosco e que deixaram aqui sinais da sua presença. E muitos desses sinais estão no nosso corpo. E o xamanismo ancestral vai ativar isso. E aí eu canalizei o Reiki xamanismo ancestral, que são 25 símbolos, 13 para aplicar em outras pessoas, ambientes, objetos, animais, dimensões, multidões, infinitas possibilidades. E os demais símbolos para serem aplicados pessoalmente, serem aplicações pessoais. E quando a reikiana ou o reikiano, xamanismo ancestral, percebe que aquela situação, que aquele fato, que aquela pessoa requer os 25 símbolos, ele segue a energia, ela segue a energia. E agora, nessa peregrinação, xamanismo ancestral em Machu Picchu, 3 pessoas vão se tornar mestras Reiki xamanismo ancestral. Elas se tornando mestras Reiki xamanismo ancestral, elas vão poder ativar outras pessoas no Reiki xamanismo ancestral. E o preço atual da ativação do Reiki xamanismo ancestral é R$900. E esse preço poderá ser atualizado. Essas mestras, para elas se tornarem master Reiki xamanismo ancestral, não vai ser somente pela escolha delas ou o querer delas. Vai ser pela prática, pela vivência e pela quantidade de pessoas que elas fizerem cursos e ativarem outras pessoas no Reiki xamanismo ancestral. E quem vai dizer
Se essas pessoas estão preparadas para serem Master Reiki, será a equipe do xamanismo ancestral, a qual eu estarei canalizando e eles vão estar me dizendo. Foi dessa forma que na peregrinação xamanismo ancestral foi incluída a ativação para as pessoas se tornarem reikianas, xamanismo ancestral, e as pessoas que fizeram a formação, a primeira formação em xamanismo ancestral, que foi na Serra do Roncador, de 14 a 21 de julho de 2019, 7 noites e 8 dias, foram mais de 100 horas de formação, onde eu fiquei todo esse tempo canalizando, a partir do meu ser infinito e trazendo o meu ser infinito. E a equipe do xamanismo ancestral se manifestando, trazendo a mensagem, e nós embrenhando em trilhas, em matas, em cachoeiras, em rochedos, e tendo práticas e vivências que somente quem esteve lá sabe o que viveu e não tem autorização de falar. Somente quando for autorizado, todas as filmagens que foram feitas, pois as guardiãs da memória filmaram tudo que nós fizemos lá. Assim como tiramos várias fotografias, nem todas foram publicadas no Facebook. Quando forem autorizadas, nós faremos um documentário. Da mesma forma, essa peregrinação xamanismo ancestral que vai ter em Machu Picchu, em Cusco e Machu Picchu, também nós vamos estar documentando elas, com vídeo, com fotografia, e somente quando for autorizada é que a gente vai estar lançando um vídeo, um documentário sobre tudo isso. Eu convido você, se você teve curiosidade, interesse, ou escolhe saber mais disso, agora para essa peregrinação xamanismo ancestral você não vai poder estar comigo mais. Somente as 15 pessoas que já pagaram que estarão comigo. Pagaram o terrestre, o aéreo, algumas pessoas ainda estão pagando a facilitação e elas vão estar recebendo o manual do Reiki, xamanismo ancestral, vão estar recebendo o seu certificado. E as 3 mestras que serão iniciadas vai estar recebendo um certificado separado, específico de mestras. A próxima jornada xamânica que eu vou facilitar vai ser no Brasil, no feriado de finados. Então, jornada xamanismo ancestral do feriado de finados, 1, 2 e 3 de novembro. E você está convidada, está convidado. Vai ser em Pirinópolis, em Goiás, no Brasil. E o tema vai ser como enterrar os mortos. Você escolhe enterrar os seus mortos? Vão ser 30 horas de jornada xamanismo ancestral e vocês vão ser ativadas no Reiki xamanismo ancestral. Depois, a próxima jornada que eu vou ter vai ser uma formação em xamanismo ancestral que vai ser em Portugal, em Algarve, onde lá também vai ter a ativação do Reiki xamanismo ancestral e vai ter uma formação que o tema vai ser resgate do DNA cósmico e dos animais de cura e poder. Em 2020, eu vou ter uma agenda super bacana com o xamanismo ancestral. Nós vamos ter em 2020 Carnaval Xamanismo Ancestral na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, próximo de Cuiabá. Nós também vamos ter jornada, formação, xamanismo ancestral nas quedas de Calandua, em Angola, no continente africano. Uma formação que também as pessoas vão ser ativadas no Reiki xamanismo ancestral. Eu estou lembrando agora desses locais. Tem outros locais que haverá também. Sigo a minha agenda. Eu estou no Facebook, num grupo PV Expansão Empodera Consciente, GC 1, 2, 3, 4 e 5. E no Instagram. Tchau. Gratidão por você ter assistido essa live. Gratidão por você conhecer mais um pouquinho sobre o que é o xamanismo ancestral. Tchau.